Eu jamais poderia ser a rainha dos mendigos e arrumar muita briga, porque, eh, calma. Eu tinha mandado ali em cima que já aconteceu uma situação, por exemplo, envolvendo garrafa de vidro, porque e aí eu vi que, cara, se eu dependesse de ficar fugindo de briga física, eu não sobreviveria. Porque eu estava no ponto de ônibus, eu tinha acabado. Isso vai fazer um ano, porque vai fazer um ano, segunda-feira que eu tô no estágio. Eu estava indo lá pro estágio, e aí era hora de ir embora. Então, assim, era um dos primeiros dias. E aí eu fiquei esperando no ponto de ônibus, tava com um monte de coisa, eu acho, nas mãos, porque eu tava voltando do onboarding, que foi no interior, foi em Campinas. Então eu tava com o notebook, tava com uns brindes que eles deram, chocolate, mochila com roupa, porque o onboarding durou 2 dias, a gente dormiu lá. E aí depois eles trouxeram de volta, pagaram o hotel pra gente ficar lá e tal. Então, eu tava com várias coisas assim, e só esperando assim, lá, vou pra casa agora, esperando o ponto de ônibus. Aí, do nada, um mendigo pega a garrafa de vidro que tava jogada ali pelo chão, quebra, e ele vem pra cima da gente com aquela garrafa cortada. Gente, eu corri porque a minha sorte é que o ônibus, e de todos que estavam naquele ponto de ônibus, é que o ônibus tinha acabado de chegar. Só que, pelo visto, eu não andei tão rápido quanto eu pensei que eu tinha andado. Quer dizer, corrido, sabe? Tudo bem que tinha um monte de empecilho no chão, tinha uma árvore ali, né? Aquele ponto da Paulista do lado do Burger King. Só que eu tava andando super rápido e a moça ainda, vai moça! Porque, obviamente, ela estava perigando pela vida dela. Ela estava prezando pela vida dela, porque o cara estava com a garrafa de vidro cortada vindo pra cima da gente. Gente, ele tava muito perto de mim, eu juro por tudo que é de mais sagrado, porque eu estava sentada no ponto, ele tava do meu lado. Então, assim, a maior preocupada ali deveria ser eu. E eu estava. Na minha cabeça, eu corri muito rápido, gente, mas pelo visto não, porque a mulher tava me empurrando e falando, vai logo, passa logo, passa logo. Enfim, não morri, galera, é isso aí. Mas, enfim. Eu vou amar, porque eu vou comer carne. Ou não era uma palavra muito popular. Porque Neymaretes, tipo, você. Eu vou amar, porque eu vou comer carne. Ainda vou ser envenenada. Gente, eu vou morrer feliz. Inclusive, bem off-topic, mas é que às vezes eu lembro umas coisas assim do nada. Por exemplo, às vezes do nada, eu lembro da, de uma entrevista do Fantástico, em que a moça entrevistava várias pessoas que eram fãs do Neymar, quando ele ainda era do Santos, bem no começo da carreira dele, que ele usava topete. E aí, esse questionamento foi trazido por uma especialista. É Neymarete ou Neymarzetes? E aí perguntou para as fãs, né? Na verdade, essa foi a jornalista perguntando. Depois a especialista veio falar. A escolha de Neymarzetes é porque, desta maneira, se mantém o nome Neymar do ídolo no nome do fandom. Ela não usou fandom, porque na época fandom não era uma palavra muito popular. Porque Neymaretes, tipo, você tira um pouquinho, sabe? Não fica Neymar, fica Neymaré. E aí Neymarzetes fica Neymarzetes. Enfim, aí, tal qual isso, agora falando dessa outra questão de, tipo, morrer feliz, comer churrasco depois morrer, me fez lembrar do caso que é falso. Mas enfim, depois de muitos anos eu vim a descobrir, tipo, uns poucos anos atrás, tinha um negócio que eu lembro de ver isso quando era pré-adolescente, eu acho. De uma pessoa que morreu transando, e aí tinha um monte de memes do pessoal falando assim, morreu feliz, que não sei o que lá, se eu for pra morrer um dia, eu quero morrer assim. Enfim, eu era pré-adolescente, eu tava, tipo, foda-se, porque na época, se algum menininho me chamava pra, tipo, ir lá pro colégio. Ai, não, vem aqui pra grade, já contei isso aqui. Eu ficava, não posso, porque a professora não posso e não quero, porque a professora tá me chamando ali na fila pra entrar na sala. Eu vou obedecer essa autoridade que a professora. Gente, usou cadelinha de professor, né? Pelo amor de Deus. Se o professor fala opa, vamos estudar. Então, eu não fazia essas coisas. Imagine pensar em sexo, galera, mas o povo da minha idade já tava pra lá de Bagdá. Pelo que eu noto hoje, porque na época eu era alheia à realidade, né? Mas enfim, é fake news, gente. Eu descobri esses dias. Bom, tinham dois caras do Correio Elegante. Lembra? Na verdade, eu recebi 4 cartinhas, mas dois eu identifiquei. Depois eu identifiquei mais um.
É agora que eu tinha lembrado, eu tinha esquecido dessa parte que depois eu identifiquei mais um. E aí eu vou contar pra vocês como foi que, em uma noite, tinham 3 pessoas interessadas em mim no mesmo lugar e eu estava passando por uma saia justa, porque eu sou gente, eu já falei, eu sou de falar, eu não sou de fazer. Eu sou uma pessoa introspectiva. Porra, olha isso que eu falei pra vocês antes. Se alguém me chamava na época do fundamental, pra ir pra grade dar um beijinho, tipo, nem era meu Deus, uma coisa era tipo assim, ah, dar um selinho. Eu negava e eu falava que tinha que voltar pra sala. Cara, vocês acham que dá certo me colocar no mesmo ambiente que homem que tá interessado em mim? Não. Já não dá muito certo colocar em ambiente de homem que eu tô interessada, porque eu não faço nada, a pessoa não consegue diferir, ela não consegue diferenciar de eu agindo com uma pessoa a qual eu não tenho interesse e eu agindo de uma pessoa a qual eu tenho interesse. Porque com quem eu não tenho interesse, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar conversando com a pessoa, enfim, se for uma pessoa que o santo bateu, que é legal, a gente vai ficar batendo papo, eu vou começar a humilhar essa pessoa, porque uma forma de carinho é atos de perturbação, e às vezes nem carinho, mas assim, pra brincar ali, pra entreter. E é isso. Aí, com a pessoa que eu tô afim, eu vou agir assim, só que em menor escala, porque eu vou ter vergonha de ela reparar que eu tô afim, ou que eu acho ela bonita e tal, e aí eu vou ficar reprimida. Então, se não chegam em mim, não sabe do meu interesse nunca. Essa foi a parte um, calma que vamos para a parte 2. Essa aqui foi a introdução, amores. Bom, tinham, lembra, inicialmente, 2 caras do Correio Elegante. Um da sexta-feira e, meu Deus, ah, não, eu vi, esse eu vi. Então, voltando, tinha o cara do Correio Elegante da sexta, que ele, eu vou revoltar, só, revoltar, meu Deus, nossa. É tão revolto, você ficar revoltadinha. Não, eu vou voltar a contextualizar o cara da sexta, só pra tu lembrar quem é quem. Sexta era o cara que ele saiu uma vez lá com a menina que é minha colega e que ela tava durante a noite inteira falando que queria beijar ele, que queria beijar ele, que queria beijar ele, e eu dando força pra ela, porque, pô, se ela tá afim, tipo, vai lá, fala com ele, que tu tá afim. E depois chegou um momento que eu fui na mesa onde estavam os bilhetes do Correio Elegante e para acompanhar o meu amigo que escreveu um bilhete elegante que tava falando, cara, eu vou escrever pra alguém. Eu falei, ah, pra que cara que tu quer escrever? E ele falou, ah, vou pensar ainda. Eu falei, tá bom, então escreve o teu e depois manda algum aí pra algum cara que tá aqui, escolhe aí pra mim, manda, porque se depender de mim, eu não vou mandar correio pra ninguém. Mas eu quero mandar pela brincadeira e tal. E aí ele falou pra esse cara que tava na mesa, eu juntaria você e você, porque ele é bonitinho, que não sei o que lá. E o cara foi lá e reagiu a suposição do meu amigo e mandou uma investida pra mim. E no final a gente ficou batendo papo e fomos pro metrô, e aí eu beijei ele no metrô. Beleza. O que nunca acontece, porque mas é o que eu já conheci ele há um ano, né. Mas eu preciso me sentir muito confortável com a pessoa pra eu conseguir beijar ela. E aí, enfim, esse é o cara da sexta. Só que aí no sábado, eu fui pro karaokê que é em outro lugar, mas é o mesmo evento, que é pra você fazer amizade, pra você conversar com as pessoas, mas era como o Dia dos Namorados tinha sido na quarta, o evento de sexta e o de sábado era Dia dos Namorados, estava tendo correio elegante. E eu sou amiga do organizador. E aí eu fico ajudando ele leva as coisinhas e tal, eu fico ajudando ele, estimulando o pessoal a fazer bilhetinho e tal, e a participar, e a conversar, e participar dos grupinhos. Aí a minha amiga, nesse dia, não tava o organizador, tava essa amiga que tava representando ele e tal, e eu fui ajudar, falar dos correios. A gente foi lá no palco, falar pro pessoal que eles podiam pagar uma bebida, mandar um bilhetinho junto, lá, lá. Aí eu falei pra só que tava um pouco movimentado, o pessoal por isso inclusive que a gente foi lá no palco pra poder avisar. Geralmente a gente avisa só no grupo, mas a gente foi no palco, e aí a gente conversando ali: "Cara, tá pouco animado, né". Eu falei: "Quer saber, eu vou mandar também pra alguém". Eu acho que se o pessoal começa a ver uns bilhetinhos rodando por aí, eles se animam e começam a participar. E de fato é assim, porque em fevereiro, quando teve o Valentine's Day, foi desse jeito. E eu mandei bilhete pra várias pessoas, inclusive pra umas meninas, falando tipo: "Ah, você é muito estilosa". Ai, engasguei aqui, pessoal, perdão. Eh, "Você parece muito gentil, adorei seu cabelo", coisas assim pra estimular mesmo, só elogiozinhos. Só que dessa vez eu achei o menino bonitinho ali, só que não sabia se ele era uma pessoa legal ou não, porque eu não tinha conversado com ele, mas achei ele jeitosinho. E aí falei para meu amigo: "Ah, amigo", porque ele perguntou: "Ah", porque a gente estava falando disso: "Vou mandar pra alguém pra poder estimular o pessoal, vamos trocando". Só que aí ele falou: "Não, eu vou mandar de verdade, então". Aí
ele viu o menino, né? Aí eu falei, só que amigo, eu não tenho coragem de mandar. Não tenho, não tenho. Meu amigo foi lá, chegou na menina e falou: Olha, aquela menina ali, ela achou você bonitinho, que não sei o que, aquilo lá. Só que aí ele falou pro menino mandar um bilhete pra mim. Aí ele mandou. Que eu acho que eu falei desse no story, né? De tipo assim, uma menina. Descobri que você, além de ser muito linda, é solteira, pipipipopó, colocou o arroba dele. E acho que falou pra gente conversar, não lembro. Tá ali o bilhete, mas eu não vou levantar pra ver, né? E aí eu peguei um guardanapo, escrevi pra ele me encontrar à meia-noite ali na saída, na portinha. Meu Deus, igual uma adolescente, coisa ridícula. Antes da minha carruagem virar abóbora, que depois eu teria que ir embora. E aí fui lá correndo. A minha ideia era fazer um negócio meio Dangerous Woman, meio femme fatale. E jogar, não jogar, colocar o bilhete no bolso dele, tipo assim, ó. Coloquei o bilhete aqui, agora você lê. E sair, só colocar o bilhete e sair graciosamente. Eu sinto que tem um ar sexy, sabe? Eu escrevi bilhete no guardanapo, porque o meu sonho era um dia estar num restaurante, alguém escrever no guardanapo e pedir pro garçom entregar pra mim. Como nunca ocorreu, eu pensei, vou realizar o sonho de alguém. Na verdade, realizar o meu sonho para alguém, hoje, nesta noite. E aí era esse, né? Só que eu fiquei com muita vergonha, então eu só passei correndo, eu vi que ele tava de braço cruzado e coloquei o papelzinho enfiado ali no braço dele e voltei correndo. E depois a gente se encontrou meia-noite, mas a gente conversou pouco tempo, porque meus amigos já tinham combinado a gente sair pra comer, a gente tava morrendo de fome, saímos pra comer, a gente falou, a gente vai voltar. Tu vai estar aqui? Ele falou, sim, estarei. Quando a gente voltou, ele não tava mais. Acontece que posteriormente eu venho a conversar com esse querido, e aí ele veio contar por que que ele não tava lá. Tipo, foi uma iniciativa dele, contar por que que ele não tava lá quando a gente voltou dessa saída aí que a gente foi comer, né? Tinha um lugar ali do lado que vendia acarajés e pastéis. Eu e os meus amigos, cara, a gente tava acho que em 8 pessoas. Tudo bem que deu uma demoradinha o atendimento e tal, mas a gente achou que no máximo a gente ia levado 40 minutos. Se a gente tivesse demorado muito, 45, gente. Se tivesse demorado muito, tá? Não. Ele falou pra gente que a gente levou cerca de 1 hora e meia. Porque lembra que eu marquei pra encontrar com ele meia-noite, né? Quando eu coloquei o bilhetinho ali pra ele. E a gente foi conversar, a gente ficou poucos minutos conversando. Porque depois de pouquíssimo tempo, os meus amigos chegaram, a gente não teve muito tempo pra se conhecer. A gente se conheceu, conversou mais pelo Insta. Nem tanto pelo Insta, na verdade. Mas a gente conversou mais no sábado. É, Daí ele falou que já era, tipo, quase 2 da manhã, quando ele decidiu ir embora. Quando ele falou, cara, eles devem ter desistido de voltar, eu vou embora, porque tá muito tarde. Eu tava achando que ele tinha ido embora, porque, sei lá, ele tava com amigos, e os amigos tinham decidido, tipo, vamos pra outro lugar, vamos pra um after em outro canto, sei lá. Mas ele falou que não, que foi porque a gente demorou muito. E outra coisa como é muito louco, que a gente tem as nossas experiências e como isso influencia a nossa percepção. Não só sobre nós mesmos, mas sobre o ocorrido, né? Por conta da experiência, por conta do que a gente tá sentindo e tal. Por quê? Eu falei aí que eu fui correndo, ele tava de braço cruzado e eu coloquei o bilhetinho no braço dele cruzado, né? Então, tipo, eu enfiei assim entre o braço dele. Isso eu tenho nítido na minha cabeça, nítido. Ele me falou que não. Porque depois eu contei pra ele, né? Porque ele perguntou do bilhete e tal. E eu falei, eu queria entregar algo especial. Porque eu falei pra ele, né? Tipo, quando. Porque ele me entregou o correio elegante bonitinho, papel na cartinha. Porque tem um envelopinho e tal, escritinho. Aí quando eu entreguei pra ele, era um guardanapo escrito até com uma caneta diferente, com caneta esferográfica, porque a canetinha que eu usava no correio elegante ali, que era tipo uma caneta hidrográfica de ponta fina, né? Não ia rolar, porque ia espalhar pro guardanapo todo, então eu peguei uma esferográfica. Aí eu justifiquei pra ele porque que eu fiz isso. Ele, porque, tipo, por que você não entregou um correio, Nana, que era um papel diferente? Eu falei assim, porque eu queria entregar algo especial, eu queria. Aí ele, tipo, então, brincando, né? Então o meu correio não foi especial, tipo, o que ele mandou pra mim. Aí eu, que você não assim, né, galera? Não, aqui não foi especial, é porque eu sou diferente das outras garotas. Brincadeira, não. Mas eu falei pra ele de verdade, eu expliquei do que eu falei pra vocês, tipo assim, eu vou realizar o meu sonho por meio de outra pessoa, em vez de receber ou mandar. Mas eu falei pra ele, de realmente eu gosto de mais coisinha manual. Eu sei que é uma coisa boba, só foi um bilhete que eu mandei pra ele. Mas nas minhas relações, normalmente, eu, além de comprar presente pras pessoas, eu gosto de fazer algo manual. Seja embalagem, seja um cartão diferente, qualquer coisa. Isso com tudo na vida, sabe? Eu tenho esse carinho. Então, eu queria fazer algo diferente ali também. Eu falei, cara, e outra, que este também, na verdade, esse é o ponto principal. Eu queria fazer uma gracinha, que eu já falei. Eu queria You the God is a woman. Então eu queria pegar o meu bilhete bem garota Dangerous Woman e colocar o bilhete no bolso dele. E com o cartão elegante não ia dar, porque é um cartão durinho, um papel durinho, que vai dentro de um envelope ainda. Como que eu ia enfiar um envelope dentro do bolso dele? E assim, em ambas as situações, sendo o envelope e o guardanapo, apesar do guardanapo me facilitar colocar em lugares pequenos, ainda é uma situação arriscada. Tanto que eu não, por isso que eu vou explicar pra vocês. Eu não coloquei o negócio no bolso dele. É porque eu tava morrendo de vergonha? Com certeza. E aí a minha tática de colocar no bolso dele não ia ajudar. Eu tava com vergonha, enfim, mas
Não ia ajudar porque, pô, muita proximidade, você tem que chegar perto com calma pra poder procurar o bolso ali, achar e colocar o bilhete dentro. Mas além disso, gente, isso periga um assédio. Se eu colocar a mão ali no bolso dele, pega uma coisa que não devia, entendeu? Então, assim, eu não queria isso para mim. Aí eu falei pra ele: "Não, então eu coloquei no seu braço", porque, pô, ia perigar um assédio e ia exigir muita proximidade. Eu estava com vergonha de passar e colocar o bilhete ali no seu braço, quem dirá enfiar no bolso. Aí, ele estava falando isso: "Não, mas você jogou o bilhete em mim". Eu falei: "Oi? Amor, amor não, que não não temos essa relação de amor". Eh, lindo, amado por outrem, pela sua mãe. Querido, você não fiz isso não, eu não joguei. Gente, porque eu juro, eu tenho a nítida memória, eu falei para o meu amigo: "Amigo, não, não vou conseguir colocar no bolso, não vou conseguir colocar no bolso". Aí eu passei, estava com o braço cruzado, eu só enfiei ele no bolso dele, e depois voltei correndo. Mas provavelmente eu estava tanta adrenalina que às vezes eu, tipo, fui realmente na direção, assim, de enfiar e acabei soltando antes, enfim, ele falou a gente até recriou a cena quando a gente estava lá fora, a gente, tipo, já tinha parado de se beijar, estava conversando, a gente recriou a cena, eu falei assim: "Tá, eu vou ser você aqui, eu vou cruzar o braço", ele não estava com o braço cruzado, eu falei: "Não, ó". Sobre eu ter colocado o bilhete delicadamente, eu ter julgado, a gente pode até ter versões diferentes, mas o seu braço não, eu tenho certeza, porque eu lembro disso, eu lembro de comentar isso e conversar com a minha eu interior que eu ia colocar no teu braço e eu tentei colocar ali enfiadinho assim, na dobrinha do teu cotovelo. Mas ele falou que não, que eu passei, ele imitou e tipo, eu joguei assim, e aí teve que pegar lá, ele contou a história porque eu realmente joguei, não sei se teve que, tipo, dar uma procurada, eu não lembro, mas enfim, pra gente ver como é louca a percepção que a gente tem sobre as coisas e a percepção que outra pessoa tem, por isso que é tão importante o diálogo. Não nesse caso específico, tipo, a gente estava só conversando, enfim, e tal, mas na vida. Então, aí isso foi o sábado, certo? Certo. Aí o querido tinha colocado a roupa dele do Instagram, né, como a gente chegou, ele não estava lá, eu mandei uma mensagem, não mandei uma mensagem, eu comecei a seguir ele no Insta e curti uma foto, sei lá também pra quê, né, foda-se, eu não tenho muita experiência com isso. Isso o quê? Flerte. Na verdade depende, eu tenho experiência com flerte de brincadeira, se é um negócio pra valer, eu não sei fazer, mas no caso o flerte que eu falo é assim, de rede social, eu não sei como as pessoas flertam, tipo: "Ah, tem que curtir coisa, tem que isso". Ai, gente, muito complicado, sabe? Ficar tendo que ficar fazendo joguinho, que não sei o quê, que não sei o que lá. Não sei. Então eu só segui, mas meu amigo entende um pouco melhor e falou: "Ah, tá bom, curti uma foto aí". A última foto. Aí eu fui lá e curti, porque ele entende melhor. E aí, beleza. Depois o menino mandou uma mensagem. Eu postei um Instagram, postei um story que era da Priscila Evelyn, porque eu me identifico muito com ela. Tudo que ela fala, eu falo. Não é que eu concordo, é que eu falo, cara, são coisas que eu falaria. Eu diria até pior, mas eu só não posto. A única diferença entre eu e ela é que eu não posto. Mas a gente é muito parecidinha. Aí ela postou, tipo assim, ah, porque se o cara. Ah, tem um vídeo aqui, vou mandar, foda-se. Amorosa negativa. Ai, minha vida amorosa é negativa, gente. Tipo assim, eu. Se tá agregando, não tá agregando, então vai embora. Claro que eu gosto de ter meus momentinhos. Beijinho aqui, uma coisinha a mais ali. Tipo, que eu acho que nós somos seres humanos, a gente tem que ter o carnal, né? Eu, pelo menos, sou assim que eu tenho vontades. Mas não gosto de ninguém que fica atrasando minha vida. Tipo, vai, eu quero ficar com a pessoa e eu vejo que a pessoa não quer ficar comigo da mesma forma que eu quero ficar com ela, vai embora. Que eu fico sem paciência, que eu quero ganhar dinheiro, não quero ficar, sabe? Ai, já fico. Então, aí isso foi o sábado, certo? Certo. Aí o querido tinha colocado a roupa dele do Instagram, né? Como a gente chegou. Aí ele respondeu isso. Eu não lembro o que ele respondeu, mas também foda-se o que ele respondeu. Aí a gente tava meio que já ensaiando, tipo, ah, você vai tal dia, você vai tal dia. Eu, tipo, ah, não vou tal dia, porque não tô afim e vou ficar muito cansada. Eu vou só no dia tal, porque esse evento tem na sexta e tem no sábado. E aí ele, tipo, ia na sexta, só que eu já não ia na sexta, eu ia no sábado. Eu já tinha
me planejado psicologicamente e combinado com meu amigo que iria no sábado, né? E uma outra vez ele tinha perguntado também, mas era uma semana em que eu não ia. Daí a gente, dessa vez, se encontrou, agora, nesse fim de semana passado, né? Porque assim, ele. Ah, não, ele mandou. Lembrei, ele mandou mensagem no mesmo dia. Eu postei isso, e aí ele mandou mensagem no dia que ia ter o evento, tipo, na sexta. Tipo assim, eu tô pensando em ir hoje lá no Tok Tok, tu vai? Aí eu falei que não, que eu tava cansada, e que eu já tinha falado. E antes eu já tinha realmente falado pra ele, como eu gravei agora há pouco, eu já tinha falado que eu não ia na sexta, que ia ficar muito cansativo, porque eu já tinha marcado de ir no sábado, porque sábado era o dia da festa junina, e 2 dias seguidos ia ficar muito cansativo pra mim, então que eu não ia. Então, nesse dia, quando ele mandou mensagem, eu falei, olha, não vou. Então, enfim, vai ser muito cansativo. E não toquei de novo no assunto do sábado, acho que não. Porque eu já tinha falado antes, enfim, falei que não ia. Aí, no final das contas, aí depois, quando eu respondi de novo alguma outra coisa, aí eu falei, hoje eu estou indo, porque pipipi, papapó, festa junina, já tô a caminho, pipipi, porque só falei de novo, porque eu já tinha novamente falado lá atrás que no sábado eu ia. Aí, ele não respondeu nada, mas ele apareceu lá no sábado. Só que, lembrei que tem outra coisa. Só que o outro querido, que foi do Correio Elegante da sexta, né? Do dia lá, da sexta 13, que na verdade agora eu lembrei, o dia dos namorados não caiu na quarta, caiu numa quinta, porque foi sexta 13 esse dia. Então, o outro querido lá da sexta 13, que eu conheço há um ano, mas a gente se falava, tal, era tipo colegas assim, mas a gente se falava de vez em quando, trocava ideia e era legal, enfim, uma pessoa aparentemente legal. A gente já tava conversando, porque a gente, naquele dia que ele mandou correio, que foi sexta 13, a gente ficou conversando a noite toda, e aí depois, na hora de ir embora no metrô, a gente se despediu com um beijo, e depois a gente não se encontrou mais. Só que numa outra quarta-feira, não sei se foi da semana seguinte ou se foi outra, acho que foi da semana seguinte, não tem tanto tempo entre as histórias. Tem um outro evento desses de intercâmbio linguístico, que vai muita pessoa gringa, que você fica conversando, e é bom pra estimular a linguagem, o inglês, blá blá. Ele comanda lá esse evento, sabe? Um dos ADMs e uma outra amiga nossa também. E eu fui porque eu já tava com vontade de ir faz tempo e fui com dois amigos, uma amiga e um amigo meu. E lá é legal porque tem jam, tem vários instrumentos de música, tem microfone, é como se fosse um estúdio mesmo. Só que é uma casa, assim, que também tem um barzinho e tal. É escondidinho ali, meio que no Bexiga, na frente do Comedy Club. Eu já queria ir, enfim, gosto muito de música, de cantar e etc. Então fui. Só que eu fiquei tímida, gente. Ele tava cercado de muita gente. Tinha uma moça lá também que, sabe, muito bonita, extrovertida, risada alta, e que ela sempre tava lá na rodinha. E não só ela, sabe? Não era nem questão de ciúme nem nada. Era mais questão de segurança mesmo. Mas enfim, aí e ele tava na rodinha, tipo, com outras pessoas, com os amigos. Eu não queria ficar entrando lá, sabe? Tipo, quem que é essa Ken aí que vai ficar entrando na rodinha pra querer ficar conversando com ele? Eu sinto que não ia ser legal, porque ele tava ali em grupinho, daria pra eu me inserir no grupo e conversar com todo mundo, mas eu sou banana, então eu não fui. Eu sei que eu sou banana, não fui. Aí o que que eu fiz? Igual os homens héteros. Quando eu cheguei em casa, mandei mensagem: ai, te vi tão linda, te vi tão lindo, queria te beijar, não sei lá. Mentira, não foi isso que eu mandei, não, tá, galera? Eu falei com ele durante a noite, mas foi algo rapidinho, justamente porque ele chegava em mim e velho, parece que é um negócio do universo. Eu tinha que ter entendido os sinais. Toda vez que ele chegava em mim, eu já tava indo fazer outra coisa. Então ele chegou em mim a primeira vez e a minha amiga tinha acabado de pedir pra eu sair com ela pra comprar um negócio no lugar ali da frente. E eu queria, porque eu queria provar a esfirra do tal lugar que ela falou que era ótimo e tal. Fui com ela. Na segunda vez, eu tava saindo pra mesma coisa pra comprar esfirra com meus outros dois amigos. Por quê? Porque eles viram eu comendo esfirra, eles ficaram com vontade de falar, me leva onde que é, lá. Então toda vez que ele vinha, tava acontecendo alguma coisa. E aí depois ele veio, a gente conseguiu conversar brevemente, quando eu tava parada ali pra tomar um remédio. Só que aí ele conversou comigo rapidinho e voltou lá a fazer. Mas eu tava meio sem jeito também, né? Não vou. Tadinho, eu tava sem jeito. Então, quando ele veio conversar comigo nessa hora, eu conversei, eu conversava de volta, mas eu ficava um pouquinho sem jeito, e ele também, porque ele falou que ele é uma pessoa muito extrovertida, pelo menos aparenta pros outros, mas ele também é muito tímido, então eu entendo ele, porque eu sou assim, eu aparento ser muito extrovertida pros outros. Aí quando os outros vêm conversar comigo, dependendo da pessoa, tipo, sabe, eu fico tímida, com vergonha, com vergonhinha.
Tinha. Aí ela postou, tipo assim, porque se o cara. Tem um vídeo aqui, vou mandar, foda-se. Então, quando ele veio conversar comigo nessa hora, eu conversava de volta, mas eu ficava um pouquinho sem jeito, e ele também, porque ele falou que ele é uma pessoa muito introvertida, pelo menos aparenta pros outros, mas ele também é muito tímido, então eu entendo ele, porque eu sou assim, eu aparento ser muito extrovertida pros outros, aí quando os outros vêm conversar comigo, dependendo da pessoa, tipo, sabe, eu fico tímida, com vergonha, com vergonhinha. Aí, quando eu cheguei, então quando eu fui embora, eu queria me despedir dele, só que ele tava na rodinha conversando com o pessoal. E aí, de novo, eu não queria. é, Esqueci agora a palavra, pera. Lembrei. Monopolizar a atenção, sabe? Não queria, tipo, ir lá me despedir e, tipo, ai, não, vem aqui, que não sei o que lá. Entendeu? Eu não queria tirar ele da rodinha nem nada. Eu senti que tava atrapalhando, que era muita gente falando e tava a conversa fluindo muito. Então, não dava pra simplesmente interromper, tipo, cutucar. Dava sim, gente, eu sei que dava também. Ai, quem quer faz. Também não é bem assim, mas eu tava muito acuada, então eu não consegui ir lá e, tipo, cutucar ele, tirar da rodinha, tipo, tô indo embora, pipipipopó. Porque eu sinto que ia ficar, tipo, o foco da atenção em mim, sabe? Tipo, nossa, ela está tirando ele, porque ela tá indo embora, ela... Quem ela acha que ela é tão especial? Pois é, eu me julgo muito, eu não julgaria nenhuma outra pessoa se fizesse isso, mas eu me julgo muito, então, enfim. E sou banana, então junto os dois fica desse jeito, eu não me despedi do cara, fui embora, meu amigo ainda voltou pra se despedir dele, meu amigo conseguiu se despedir e eu não consegui, sabe? Sendo que a gente tava, tipo, conversando um pouco ali no WhatsApp, então tinha um interesse, mas mútuo, né? Mas enfim. Mas ele também Tá, os dois, foi os dois. Mas eu sou muito banana. Só que vocês vão entender o que eu tô falando dele. Vocês vão entender. A bananice dele também. Aí fui embora. Aí eu mandei mensagem. Eu falei: olha, eu tô indo embora. Queria ter me despedido, mas você tava ali na roda dos... Foda-se, print. Enfim. Aí fui embora. E aí passei a noite. Eu, meu amigo e a minha amiga passamos a noite na casa dessa minha amiga. E a gente, tipo, nossa ideia era ficar ouvindo música, ver filme, comer alguma coisinha. A gente só ficou fofocando e comendo alguma coisinha. Então, dormi. Perdão, galera, soltei um rotinho. Foi falta de educação, né? Sinto muito, mas enfim. Aí a gente ficou conversando e aí eu, depois, no outro dia e tal, eu tomei a decisão de, na outra noite, no caso, né? Falei assim, não, quer saber? Vou. Já tenho interesse mútuo, lá, porque teve uma outra mensagem embaixo, então eu vou tentar encontrar ele no outro dia. Aí eu marquei que dia? Sábado. Este sábado. Que vocês já sabem o que eu falei ali em cima. Que o outro menino. Eu falei que o outro menino ia. Bom, tá vendo? Eu sou péssima com linhas de raciocínio. Mas, gente, ó. Marquei com ele sábado, dia da festa junina. Beleza. Chegou no sábado e agora, como vocês já sabem, apareceu os dois. Só que, como que eu ia saber que o outro querido ia aparecer? Entendeu? Porque eu não chamei ele pra ir no sábado. Ele falou, tipo, eu vou na sexta, você vai? Porque ele queria saber se eu fosse pra gente poder se ver lá. Mas eu já não ia. Eu falei que não. Aí eu falei assim, olha, não, sinto muito. Ele tanto que ele me chamou de novo pra ir na sexta, tipo, vou hoje. Apareceu lá no Tok Tok e tal. Eu já tinha falado que eu não ia. Então eu pensei assim, ele não vai, tipo, mudar os planos dele pra ir no sábado só porque eu vou. Porque eu não mudei os meus também pra ver ele na sexta, porque eu já tinha marcado sábado, eu ia ficar cansada, blá blá blá. Então, e eu não convidei ele diretamente, falando vá no sábado. Eu só falei, olha, na sexta eu não vou, eu vou estar lá no sábado. Mas ele assim, tudo bem que fica meio que o convite aberto, mas ele não falou nada. Aí eu achei que ele não ia aparecer. Tanto que no dia que eu estava indo, né, no sábado, ele mandou uma mensagem falando, acabei não indo na sexta. E aí eu falei, sim, que pena, não sei o quê, mas eu estou indo hoje, lá, lá. E foi aí, ele não respondeu. Então eu pensei, ele não vem mesmo. Beleza. Mas isso antes eu já tinha chamado o outro querido, né? O que eu mandei o print aí pra vocês, o Richard. Eu já tinha chamado ele pra ir no sábado. Aí quando eu chego lá, tem uns dois lá, gente. Vocês não entendem a minha reação. Meu mundo caiu. Juro, eu virei a Maísa. Meu mundo caiu. 1000 áudios, vocês que lutem. Aí eu entrei em choque, né? Falei pro meu amigo, porque assim, eu pensei que
No final, nenhum dos dois ia, porque o querido do print aí, por exemplo, falou assim: ah, eu vou te avisando, nanã. Pra mim, eu vou te avisando, ó, não é nada, tá? Porque ele inclusive, não me avisou nada e apareceu lá. Então eu pensei, não vai aparecer. E o outro menino também pensei, não vai aparecer. E pra mim, foda-se, era até melhor, porque eu tenho medo de quê? De homem. Então, assim, falo isso várias vezes, eu vou falar de novo. Tenho medo de homem. Então, eu pensei, se os dois não aparecerem, eu vou ficar em paz, né? Tipo, eu vou ficar com os meus amigos. Mas não foi o que aconteceu, né? Mas não tá reclamando, não, tá? Às vezes é bom que, que tire um pouco minha voz, porque não é nem questão de paz, na verdade, é porque eu fico muito na zona de conforto. Tipo assim, ah, tenho medo de homem, então não vou me relacionar com nenhum, não vou tentar nada com nenhum. E fico nessa, de, tipo assim, dependo da ação deles. E aí, se eu dependo da ação deles, também não dá em nada, porque homem hoje em dia, galera, sinto muito, mas vocês vão entender já já. Eu não vou nem falar homem hoje em dia por isso e isso, vocês vão entender conforme a história roda. Aí, beleza, estavam os dois, e aí eu entrei em choque. Falei, amigo, não, 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 isso é o pior pesadelo do mundo, isso nunca me aconteceu. As pessoas sempre falam, ah, porque você chegar no lugar e ter duas pessoas que. Não é nem contatinho, porque o menino, eu só conversei com ele poucos minutos e mandei correr elegante. O outro eu dei um beijo. Não é nem tipo assim, os contatinhos, galera. Eram, sei lá, eram interesses, sabe? Pô. Mas ainda assim eu fiquei desesperada, entendeu? Não eram ficantes, eram interesses, mas ainda assim eu fiquei desesperada, porque eu falei, gente, como que eu vou dar atenção pra esses dois? Eu não sou assim. Quando eu tô conversando com alguém, eu gosto de dar atenção plena pra aquela pessoa. Mas ok. E o meu amigo falou, não, vai tentando passar aí a atenção entre os dois, vai dando atenção pros dois, conversando com os dois. Gente, eu não conseguia. Então eu falei assim, eu vou dar atenção pra o querido da sexta-feira, que é o que eu mandei print aí. Vou dar atenção pro querido da sexta-feira, porque eu beijei ele já, né? Então ele tá na prioridade. E aí vou conversando aqui e ali com o outro querido, que a gente pouco trocou. Ele mandou o correio, eu mandei o guardanapinho. E a gente conversou pouco, porque meus amigos chegaram. E a gente foi comer e quando a gente voltou ele não tava mais. Então eu vou dar prioridade pro outro querido, que eu chamei de fato para vir aqui no sábado. Aí conversava com ele e tal, só que aí depois aquela amiga. E tava até que indo bem, a gente conversando, a gente sentado ali na mesa, ali. Aí aquela outra amiga dele chega, aquela amiga que tem uma risada alta, que é espontânea, bonita, lá, lá, lá. E aí ela toma a atenção dele. E não tô jogando a culpa pra ela, tipo assim, nossa, ela fez algo errado, não é isso. É só porque eu me senti acuada, sabe? Tipo, eu senti que a atenção acabou, o foco acabou voltando pra ela e eu não tava mais sabendo me colocar ali. E a culpa de quem? Minha, por ser uma banana. E por não conseguir beijar em público. Então, assim, ali tinha muita gente. Eu não ia tomar nenhuma iniciativa pra beijar ele nem nada. E eu queria conversar um pouco mais com ele. E teve uma hora que eu já tava um pouco assim, não de saco cheio, mas tipo assim, pô, acho que agora é um momento legal. Podemos, tipo, pô, já conversamos bastante, pipi, podemos nos beijar, né? Só que é isso, tipo, tava em público, e aí tava todo mundo muito perto, e aí tinha amiga dele, que não sei o que lá, entendeu? E aí eu não sou essa de, tipo assim, ah, vou tirar ele daí, vamos ali, vamos não sei o que lá. Não, entendeu? Eu fico na minha, e eu esperei ele tomar atitude, porque, por incrível que pareça, ainda teve isso. Eu que tomei a atitude do beijo lá no metrô. Calma lá. Então, por incrível que pareça, eu tomei a atitude. Gente, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu fiquei tão surpresa quanto, justamente porque eu deixo claro quando eu conheço alguém, eu deixo claro desde o início, justamente pra pessoa não ficar esperando, porque eu sei que é normal as pessoas se conhecerem, conversarem e aí, tipo, rolar um beijo se rola um interesse. E eu não consigo simplesmente conhecer a pessoa e, tipo assim, ah, foda-se um beijo, entendeu? Eu preciso estar conectada com a personalidade da pessoa. Só que como eu já conhecia ele há um bom tempo, estava conectada, acabou acontecendo. Me surpreendi. Mas aí eu tomei a iniciativa de dar um beijo dele. Então, nessa segunda vez, eu tava esperando que ao menos ele tomasse a iniciativa, entendeu? Então, eu ficava lá bem linda e eu estava belíssima. Eu mandarei fotos também. Eu tava bem linda, sentadinha ali do lado e batendo papo e tal. E eu tava dando atenção pra ele, lembrem disso. Eu não tava dando atenção pro outro querido que me mandou bilhete no sábado. Eu tava dando atenção pra ele. E ele nada. Aí teve uma hora que me cansou um pouco, sabe? Porque tava muito nisso de, pô, nada, sabe? Chove não molha. Aí eu peguei e falei pra. Aliás, meu amigo falou e perguntou: você quer que eu fale com ele?
Eu falei assim, amigo, eu não sei, deixa eu pensar aqui, porque eu não sei se eu quero a sua intromissão, porque vai ficar parecendo que eu tô de recadinho. A gente não é mais adolescente, não é mais criança pra ficar mandando recadinho pelo coleguinha, ai, porque tá pessoa tá afim, não sei o que lá. Só que eu tava com muita timidez e eu falei assim, eu tô interessada, sabe? Eu queria. Gente, eu vou me expor muito. Se ele me chamasse depois pra um outro lugar, eu iria. Então, assim, eu pensei. Pô, já nos conhecemos há um ano. Aí agora aconteceu isso. E eu já tava interessada nele desde este um ano atrás que eu tinha conhecido ele, entendeu? Tipo, o papo tinha batido tal. Só que só aconteceu este ano, depois de, cara, quase que exatamente um ano, por uma semana, que não dá um ano certinho. Então, esqueci. Mas enfim, tava muito interessada, falei pra minha mãe, quer saber? Tá bom, pode ir lá, mas finge que eu não sei de nada. Você fala com ele, tipo assim, ai, ela tá muito interessada, eu tô vendo, assim, nananã, e que você não chega. Bom, meu amigo não fez isso, tá? Não fingiu que eu não sabia. Ele foi lá e falou, ai, porque ela tá muito interessada, pipipi, popopó, lá, lá, lá. E aí ele voltou. Voltou ele e a minha outra amiga, que é amiga dele também, tá? Ela é bem amiga dele. Voltou e aí ele falou assim, amiga, então. Ele falou que que eles são muito interessados e tal. Só que você não chega nele, ele tá esperando uma atitude. Ô, gente! Gente, que homem é esse? Como assim tá esperando uma atitude minha? Como assim? Aí eu falei assim: Oi? Eu? Tentar entender o homem? Eu quero mais que eles explodam. Gente, juro. A Luana Piovani dentro de mim gritou. Não, eu falei assim, não. Logo, pra cima de moi. Eu que sou de falar. Eu já falei que sou de fazer, não de falar. Depende, gente, depende. Às vezes eu sou assim também. Mas na maioria das vezes eu sou de falar, não sou de fazer. Então, cara, eu fiquei perplexa, perplexa. Aí, beleza. É engraçado. Quando eu começo a contar minha fofoca, todo mundo aparece. Que isso, gente? Pra ver os prints, pra ver as coisas, meu Deus, que vergonha. Então, aí essa amiga que tava com a gente, que é bem amiga desse querido, né, que eu falei pra vocês, da sexta-feira, enfim. Vamos colocar assim, esse que eu mandei o print, que tem nome, é o querido da sexta-feira. O outro é o querido do sábado, que em breve vocês vão conhecer. Aí, a amiga do querido da sexta-feira foi lá e falou assim, amiga, olha, queria te falar, não vale a pena. Aí eu fiquei tentando entender, porque o papo batia, era muito legal, o beijo foi bom. E eu tenho muita segurança com o meu beijo. Então, assim, eu acho que eu beijo mal. De verdade, eu acho que eu beijo mal. Nunca me beijei pra saber, mas eu acho que eu beijo mal. Só que, e eu conversei sobre isso com ele também, sobre, enfim, Ai, gente, eu prefiro que as pessoas vão com expectativa baixa. Se for bom, beleza, superou suas expectativas, mas eu já espero que meu beijo não vá ser essas coisas. Então eu prefiro falar pro querido, olha só. Eu não falo desse jeito, né? A gente vai colocando ali no diálogo, mas assim, eu demoro pra me soltar, então assim, não espere um beijo que não vai rolar hoje, porque eu sou chata. Não porque eu sou chata, mas eu não consigo, não é nem questão de preferência, eu não consigo, eu tenho que me conectar com a pessoa pra eu sentir esse interesse, pra querer beijar, blá blá. E eu beijo mal. Então eu já deixo claro. Surpreendentemente ele gostou do beijo. E eu venho com provas comprovadas. Não que seja importante, mas eu venho com provas comprovadas e prints. É... Por que eu tava falando disso mesmo? Ai, galera, esqueci, foda-se. Mas enfim, a amiga dele tava falando que não valia a pena, porque ela falou assim, não é uma experiência só minha, mas pessoas, assim, tipo, ele age diferente depois, ele fica esquisito e lá, lá, lá. E pra mim isso é uma coisa muito importante. Porque é aquilo, eu não tenho problema em ficar casualmente com as pessoas. Eu tenho problema em ficar casualmente com pessoas que me tratem feito um pedaço de carne, que só me sexualizem, enfim. Eu tenho problema com isso. Mas ficar casualmente não é uma questão, sabe? Tudo bem. Se ficar claro ali pros dois, se os dois forem transparentes desde o início, eu não tenho problema com isso. O meu problema é esse, por exemplo, você ficar com uma pessoa e depois você agir diferente, tudo bem, assim, ficar com uma pessoa e não querer ficar mais depois. Isso também não é um problema, sabe? Se é algo de uma ocasião só, contanto
que, porra, gente, basicamente assim, ele ia me tratar feito merda depois. E aí, não quero isso. Porque pra mim, o que eu prezo é o bom ambiente. Tipo, eu não ia ficar chateada, por exemplo, se a gente ficasse uma vez e depois ele ficasse com outras pessoas. Mesmo que eu visse e sentisse alguma coisa, o que provavelmente não ia acontecer, mas vamos supor que eu visse e sentisse ciúme ou qualquer coisa do tipo. Uma coisa é o que a gente sente, outra coisa é a forma como a gente age. Eu não ia tratar ele diferente, eu não ia tratar a pessoa que tá ficando diferente, eu não ia ser bruta, não ia ficar fazendo charminho, ficar virando de costas, entendeu? Ou destratar, ou parar de, tipo, conversar. O que eu gostaria, justamente porque eu acho ele uma pessoa legal, eu acho a personalidade dele legal, eu gostaria que as coisas se mantessem do mesmo jeito, entendeu? E a minha amiga, tipo, do mesmo jeito assim. Naquilo, as coisas nunca são do mesmo jeito, mas me tratar bem, cordial, tipo, pô, bom dia, lá, 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 pipipi, papapá. Eu não sei como seria, né, porque a gente tá supondo aqui, mas a gente está se baseando nas experiências anteriores, e eu sei que as pessoas mudam, mas ao mesmo tempo eu sei que ela me deu que, meio que um alerta, e aí eu acabei ouvindo. Ela falou que ele fica esquisito depois, que ele meio que distrata, assim. Eu nunca falei com ele sobre isso, o que eu também acho que é um problema, mas assim, se ele fizesse isso, ele ia falar a verdade pra mim? Não ia, né? Ele ia esconder, ele ia falar que não trata ninguém mal depois, mas eu acho um problema porque, olha só, as novelas infantis moldaram o meu caráter. E quando eu assistia novela infantil, eu ficava com muita raiva quando tinha algum mal entendido, que era basicamente as pessoas se conversarem. Então, Mili, mas não sei o que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não conta pra ninguém, tá? Não conta pro Mosca. E aí a Mili, que horror, meu mundo caiu. E me fez pensar assim, você conseguiu? A Mili, tipo, Carlos Emanuel Mosca, por que fizeste isso comigo? E no final, tipo, nem fez nada. Ou então, tipo, ela chateada com o Duda, sendo que, tipo, era só conversar e entender que foi um grande mal-entendido, ou que alguém estava inventando alguma coisa e se ela tivesse simplesmente ido conversar com a pessoa, aquilo tinha se resolvido. Apesar de eu acreditar nisso, ao mesmo tempo é o que eu falei pra vocês, se eu for perguntar pra ele se ele me trata desse jeito, ele vai falar a verdade? E se eu for falar pra ele que foi uma amiga dele que me falou isso, será que não vai ficar uma situação chata entre ele e a amiga dele? Então, eu deixei quieto e eu falei, quer saber? Ele já tá querendo dar uma de princesa, ele tá querendo que eu tome atitude pra beijar ele? Amor, amor não, que a gente não tem nada, amor não. Querido, eu já te beijei a primeira vez. Little Bananas, agora tá It's your turn. Que é isso? Falando em outras línguas, porque o evento que a gente tava era de intercâmbio linguístico. Talvez eu tivesse me confundindo. O intercâmbio linguístico que queriam fazer comigo era outra. Brincadeira. Brincadeira, galera, mas eu não podia perder essa. Então, assim, porra. Aí eu falei assim: quer saber? Tá me dando muito trabalho. E é o que eu falei ali em cima. E que eu mandei o vídeo da Priscila Evelyn, que é o que eu falei pra vocês. Gente, não é que eu concordo com ela. É que tudo que ela fala são coisas que eu diria e diria de ainda mais explícito. Eu só não posto. Porra, tá tomando meu tempo, tá me dando trabalho. Tô vendo que eu. Não quero mais. Eu deixo de querer. Tô querendo desquero. Desquero. E foi o que aconteceu. Eu falei assim: quer saber? Foda-se, desquero. Agora, e minha amiga falou bem assim, que é amiga dele também. Se eu fosse você, eu focava no outro querido. E foi o que eu fiz. Virei a chavinha e foquei no outro querido. Então, aí eu comecei a focar no outro querido. Eu falei pra vocês que eu tava linda, né? Eu não mandei foto. Eu vou mandar foto pra vocês agora. Peraí. Então. Aí eu foquei no outro querido, que inclusive é o querido que tá no fundo. Tá vendo? Tem uma menina no meu fundo, tem eu e tem outro menino. Esse menino é o outro querido, o do bilhetinho do sábado. Então, aí eu comecei a focar mais nele. E assim, ele já tava se mostrando ser um. Meu Deus, como assim multitasker? Calma aí, eu vi vídeo e ver vídeo no YouTube e assistindo TV ao mesmo tempo não rola. Mas fazer outras coisas e ouvir ao mesmo tempo dá sim. Inclusive faço isso muito. Mas, eu tenho um podcast, não ironicamente. Só que eu ainda não encontrei o meu formato lá. Eu preciso de críticas, entendeu? Eu acho que lá eu. Ai, sei lá. Não passa a mesma vibe que eu passo aqui nas conversas com vocês. Eu queria passar mais a minha vibe lá. Então, mas aí esse outro querido tava se mostrando muito mais disposto. Então, por exemplo, enquanto eu ainda tava conversando com o outro, vamos chamar, em vez de chamar ele do bilhetinho da. Ai, calma. Do bilhetinho da sexta, a gente vai chamar ele de. Ai, gente, eu não sei, é porque eu tinha feito uma piada no sábado que todo mundo deu risada, que eu falei alguma coisa de careca, porque ele é careca, né? Mas eu não lembro agora.
Então vai ser História Careca. Tipo, História Cabeluda do YouTube vai ser História Careca, porque eu não lembro a piada que eu fiz no sábado. Enfim, né? Ser engraçada, né? Ai, brincadeira. Não, não, não. Mas enfim, vamos chamar ele de História Careca. Quando eu tava ainda conversando com o História Careca, o querido do bilhetinho do sábado vinha, queria conversar comigo, tanto que ele ficava na mesa ali ao redor que tava eu e o querido, sabe, de sexta, que é dessas mesinhas altas, sabe? Que é só pra você apoiar a bebida, então tu fica em pé do lado, mas tem umas banquetas também, que é um karaokê, enfim. Ele ia lá, ele conversava, sabe? Então eu tava vendo que ele tava mais disposto e que ele tinha ido lá só por causa de mim, porque no outro dia ele tava até com os colegas, mas ali ele tava sozinho. Aí eu comecei a dar atenção pra ele. E aí meu amigo tava, teve uma hora que eu fiquei meio assim, tipo, eu não, sei lá, não sei se eu tô enchendo muito o saco dele, porque ele tinha umas meninas que estavam com a gente. Essa menina que tava aí no fundo da foto, por exemplo, ela não estavam com a gente. Elas estavam lá no evento. Ela e uma amiga dela muito bonita, inclusive as duas. A outra amiga dela loira, alta e tal, e ele tava conversando com elas e tal, e parecia que ele tava bem entrosado ali. E era legal de ver, tipo, ele tava muito diver... ele tava muito divertido. Não a situação. A interação dos três ali tava muito legal, sabe? Parecia que, enfim, eles estavam rindo, tava bacana. E eu não queria interromper pra, tipo, ficar, sabe, conversando, batendo papo, porque acaba que quando você tá interessado em alguém, quando você quer ficar com alguém, é isso, tem essas burocracias, sabe? É... Peraí que eu vou mandar de novo. Aí eu conversei com meu amigo sobre isso. Mas o meu amigo falou assim: não, amiga, ele tá risonho, ele já bebeu uma cerveja. Ele não tava bêbado, ele tava só risonho mesmo. Bebeu uma cerveja, tá vendo que ele tá se soltando mais, que ele tá mais alegre. Realmente, ele tava bem na dele, depois ele começou a se soltar mais. Aí ele ficava lá conversando com as meninas e cantando música. Eles estavam cantando músicas que eles nem conheciam, tipo, só acompanhando assim, porque é karaokê, tem a letra. E a gente ficava acompanhando, sabe? Então, tipo, eles acompanhavam como se eles se conhecessem, eles fingiam conhecer as músicas e tava divertido isso. Então, e depois, aí eu não queria interromper, mas meu amigo falou: "Não, ele tá só, tipo, batendo papo, nanã". Não que se não fosse o caso, fosse ruim também, é só porque eu tava meio insegura, sabe, de chegar e atrapalhar. Mas eu cheguei lá e foi muito legal, as meninas são super divertidas também, como eu já disse. Fiquei lá conversando com eles, aí depois elas tiveram que ir embora. Elas não são daqui de São Paulo. Até falei pra elas, tipo, cara, voltem e tal, porque elas entraram nesse evento meio que sem querer. Tipo, elas passaram na frente, viram, tipo, o pessoal cantando, bandeirinhas, lá, e entraram pra ver. A gente falou, ó, acontece todo sábado. Se vocês vierem, venham pra cá, blá, blá, blá. Enfim. Aí, depois a história não vai piorar, tá, gente? Agora vai ficando legal. Depois. Aí eu comecei, lembra, né? Eu ignorei a existência do outro querido, tá? Não foi bruta, não foi nada, mas assim, ele não tava atrás de mim, ele não vinha conversar comigo, não vinha nada, eu simplesmente era recíproca, eu não fazia mais isso também. Porque antes eu tava super dando atenção pra ele, conversando com ele lá, só que depois aí ele foi conversar com meu amigo, eu descobri que ele tava esperando minha iniciativa pra beijar ele, eu parei. E aí, se ele viesse atrás, era uma coisa, eu correspondia. Mas não, então foda-se. Comecei a focar no menino, e aí que a gente tava lá cantando as músicas juntos, aí ele ficava perguntando, ai, qual que é a sua próxima música? Ai, que não sei o que lá. Aí ele, não, vou cantar daqui da plateia. E ele conhecia todas, tipo, aí era Frozen, ele tava lá também. Aí depois o pessoal cantava umas outras músicas, a gente ficava cantando junto, e ele tentava umas aproximaçõezinhas, assim, sabe? Tipo, encostava a cabeça na minha, ficava meio que abraçandinho comigo. Gente, eu gosto disso, eu gosto de romance. Se fosse pra me tratar mal, eu permaneceria no acalento do meu lar, entendeu? Pô, eu vou sair de casa pra ser tratada mal por pessoas diferentes? Gente, não, entendeu? Aí, pra ser, eu acho que se for pra me ver uma vez e me abandonar, eu iria visitar o meu pai na Bahia. Eu ia sair pra ver outro homem? Não, galera. Derichos, porém, tem um limite, entendeu? Aí ele ficava, tipo, meio que. Ai, tava fofinho, gente, tava um querido. Aí, o meu amigo falou: por que hum, não vamos sentar ali, que a gente fica conversando e tal, tem uns sofás lá, assim, sofá em L, nos cantos. E aí a gente foi pra lá pra ficar conversando, e aí meu amigo saiu propositalmente, não pedi pra ele nem nada, mas ele, tipo assim, depois deixou a gente sozinho lá batendo papo. E aí ele mandou uma, assim, que eu não lembro direito o que ele falou, mas ele, tipo assim, no sábado, quando você manda o bilhete pra encontrar lá fora, que não sei o que não sei lá. Eu não lembro direito o que ele falou, mas eu já queria mesmo, então eu já queria beijar ele, então assim. Ele falou alguma coisa, mas ele foi sutil, sabe? Ele basicamente falou.
e perguntou sobre eu me sentir confortável, porque a gente já conversou sobre isso, sobre eu me sentir confortável em, tipo, se eu não queria sair dali. Aí eu falei, ah, sim, eu prefiro. Então a gente saiu, ficamos ali na frente do lugar, que tem uma porta, e aí tem um espacinho e tem outra porta. Tem duas portas pra fechar o lugar, pra não fazer o barulho, porque karaokê, ficar alta música, pra não fazer barulho pra rua. Então a gente ficou ali, só que aí a primeira porta é transparente. Aí eu fiquei, tipo, ah, vou ficar com vergonha das pessoas me verem aqui. E o outro querido ainda tava lá, tá? O História Careca tava lá ainda. Então eu fiquei, tipo, ah, eu também não quero ser idiota. Tipo, ele veio pra cá e tal, e a princípio a gente tava conversando, a gente ia se beijar, tava conversando sobre isso, e aí agora eu vou beijar outro cara, tipo, na frente dele. Não acho legal. Então a gente saiu, ficamos ali fora na rua, e depois a gente foi pra uma. A rua ali do lado, é ali em Pinheiros, gente, a rua ali do lado. Tem vários barzinhos. Não é Meretriz, graças a Deus. Mas a rua ali do lado tem vários barzinhos. Aí a gente foi pra lá. E aí eu beijei ele e foi legal. Mas. Ah, não vou ficar dando nada pro beijo nesse áudio, pera. Enfim, não vou ficar dando nota pro beijo, mas foi muito legal. E ele foi super respeitoso, foi um querido. É, e daí. Pera que eu tô tentando lembrar, gente. Mas assim, não tem muitos acontecimentos, mas agora não. Basicamente foi legal. Aí ele. Ai, sempre tem essas coisas, né? Quando você tá ficando com alguém, sempre tem umas coisas que são meio ridículas, mas que a gente passa pano porque a gente tá ficando com a pessoa. Do tipo, nesse caso, tipo, era uma pessoa que eu estava apenas conhecendo, tinha acabado de conhecer, beijei uma vez só. Mas isso serve, acho que até mais pra caso de você estar ficando com a pessoa várias vezes, ou quando você tá namorando, que você já tá envolvida. Gente, vocês não sentem que tem umas besteiras? Sabe, tipo, tem umas besteiras, umas coisas ridículas, assim, umas coisas clichê que a pessoa fala, e que a gente já começa a achar fofo, ou nem acha fofo, mas a gente passa pano por conta da situação, de, tipo, você tá ficando com a pessoa, você tá namorando, né? Então, por exemplo, teve uma hora, assim, que ele perguntou, que aí a gente já tinha parado de se beijar, tava conversando, né? Aí ele perguntou se tinha valido a pena mandar o bilhetinho no sábado, que não sei o que não sei o que lá. E aí eu, tipo, eu assim, ai, sim, valeu a pena. Que voz foi essa que eu fiz, velho? Ai, eu amo Grey's Anatomy, gente, bem off-topic, mas eu vi aqui que vocês mandaram um print de Grey's e eu não baixei ainda pra entender o que que é, mas já vejo. Mas aí eu fiquei bem garotinha, tipo assim, sim, é claro que valeu. Ou então teve um momento que a gente tava, mas antes disso, né, a gente tava se beijando um pouco, e aí eu tinha colocado umas 4 músicas minhas pra tocar lá, uma em seguida da outra. E aí ele perguntou, tô aqui, galera, perdão. Ele perguntou, você não quer voltar lá? Porque senão vão passar suas músicas, tu vai perder. Tipo, pergunta da moral, né? Aí, aí eu, não, eu acho que eu prefiro ficar aqui. Aí ele, tipo, ai, você prefere ficar aqui? Sabe, essas coisas ridículas, tipo assim, você prefere ficar aqui me beijando daqui pra lá? Sabe, umas coisas. Gente, eu acho muito ridículo. Mas quando você tá ficando com alguém, de novo, não é namoro, não é nada, não estou comparando. Mas também tô comparando, sim. Quando tá, sabe, você faz essas coisas ridículas. Por exemplo, eu achei um vídeo esses dias, meu com meu ex-namorado, tipo, do Google Fotos. O Google Fotos me mostrou. E aí, nossa, que coisa ridícula. E tudo bem que eu era mais novinha, minha voz era diferente, etc. Mas eu não lembro, tipo, a gente tava deitado e aí eu tava filmando. E aí ele falou alguma coisa e eu assim, falou, fez alguma coisa, sei lá. E eu assim, para, meu bem. Tipo, no vídeo eu tava tentando levantar ele, sabe? Segurar o peso dele, sabe quando tu faz flexão e tem que segurar o peso da pessoa? Era isso que eu tava fazendo no vídeo. E aí, ele, tipo, falando assim, nossa, você é muito forte, que não sei o que não sei o que lá. Deu assim, ai, você é forte? Sabe? Ó, que... Ah, gente, que boiolice! É essa palavra que eu tava tentando, que boiolice! Ele, nossa, você é muito forte, meu bem. Ai, que boiolice do caralho. Ele falando isso e eu assim, para, meu bem. Ai, gente, pelo amor de Deus, olha aqui. Eu dava um tabefe na cara dessa. Ai, tadinha, ela sou eu, né? E aí o do futuro vai estar falando mal de eu. Vai tomando, porque eu tô falando mal da minha eu do passado. A minha eu do futuro vai falar mal de mim agora. Eu, 23, 33, mandando ódio expondo minha vida. Ai, que bela coisa, né? Enfim. Aí, essas coisas ridículas, basicamente, né? Tipo, gente, engraçado, né? Sempre essas coisas, a gente passa pano pra essas coisas. Ou então a gente começa a achar fofo só porque você tá ali se relacionando com a pessoa, porque aquilo é sobre aquele momento dos dois. Então, eu acho que quando a gente
De novo, não tô comparando, porque, pô, eu nem conheço o menino. Nem conheço naquela, tipo, vocês entenderam, né? Tipo, pô, nem conheço, gente. Eu conheço a personalidade dele, achei legal, achei agradável. Me senti confortável o suficiente para dar um beijo, mas, tipo, eu não conheço ele pra falar, meu Deus, eu gosto dele, algo assim. Mas, ainda assim, eu acho que a comparação serve. Eu acho que quando a gente tá com pessoas que a gente gosta, independente se é amizade, se é família, enfim, a gente se sente confortável pra ser esquisito, pra ser estranho, pra demonstrar as coisas que a gente quer demonstrar. Então, enfim, fica aí a reflexão. Achei queridos. Aí ele ficou com fome, e aí essa aqui foi meio a chamada pra gente voltar lá pro lugar que a gente estava, de karaokê, mas fica cá entre nós, que se dependesse de mim, a gente não voltaria, a gente ficava lá ainda meia, porque foi fofinho, aí teve uma hora que, tipo, eu sou um pouco mais baixa que ele, mas ele não é muito alto, não. Eu não tenho muito parâmetro pra altura, porque pra mim, sendo mais alto que eu já é alto, mas as pessoas falam que não, né, que, tipo, homem de 1,70 é baixo, não sei o que lá. Ele, eu acho que tinha, tipo, 1,70, 1,70 e pouco. Talvez 1,75, por aí. É... Só que. Então, só que, mesmo ele, aí, comparando, assim, os padrões de média, de homem, blá, 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 as pessoas falam que isso é baixo. Mas pra mim é alto porque, pô, 25 centímetros é mais do que eu, né? E eu lembro até que eu comentei isso, eu falei assim, porque ele falou da altura dele, eu não lembro agora qual contexto, porque eu não fico perguntando. Porque é o que eu falei, porra, gente, não me preocupa muito com isso. Mas aí eu falei, tipo assim, pô, 10 centímetros pra mim já é grande coisa. Aí a gente ficou rindo disso por motivos óbvios. Enfim. Daí, mas aí como eu sou mais baixa, eu tinha um batentezinho. A gente, do lado de fora do bar, tava já tudo fechado, né? Do karaokê que a gente tava. Nessa rua de bar, estava tudo fechado. Então não tinha um lugar onde a gente ficar sentado pra ficar conversando, pra ficar se beijando nem nada. Então eu fiquei em pé, a gente se encostou numa porta fechada lá. E aí tinha meio que um degrauzinho mini, assim, né, pra eu subir. Só que não era tão mini assim, porque quando eu subia, eu ficava mais alta que ele. Então o degrau não era tão pequeno assim. E aí foi engraçadinho, que ele, tipo assim, nossa, eu nunca tive a experiência de beijar alguém mais alto que eu. E eu falei, eu nunca tive a experiência de ser mais alta do que alguém também. E aí foi engraçado, mas a gente ficou assim pouco tempo, porque eu acho que eu prefiro a minha posição da minha altura mesmo, né? Enfim. Mas eu queria comentar sobre isso porque eu fiquei. Eu juro por Deus que naquele momento foi uma fração de segundos, assim, mas quando a gente se encostou ali no negócio, na porta, sabe essas portas de metal, de loja, enfim, aquela porta que sobe e desce? Gente, eu juro por Deus que eu me julguei muito. Porque eu lembrei de quando eu era criança e eu ficava na casa da minha tia. Eu consigo imaginar. Eu consigo visualizar essa cena aqui na minha cabeça agora. Na casa da minha tia na Zona Leste, Jardim da Conquista. Lá na porta dela tinha uma arinha, né? Tipo, eu chamava de arinha, porque eu era criança, mas enfim. Mas era uma varandazinha. E aí, de lá dava pra ver a rua, né? Na frente da rua tinha um mercadinho, pequenininho de bairro. E eu lembro de uma vez ver um casal de adolescentes se beijando fortíssimo ali. E eu era criança, e eu ficava, tipo assim, mas não era criança tão criança já, era um pouquinho crescida. E eu lembro de ficar assim, pra ficar claro que eu tô balangando minha cabeça agora em sinal negativo, e com o dedo indicador para cima, enquanto o resto da mão tá fechada, e balangando no meu dedo também, para a direita e esquerda em sinal de não. Galera, eu fiquei, tipo, meu Deus, olha isso, gente, get a room! Eu lembro que eu ficava, que absurdo, olha isso! A criança conservadora. Não, não sou, né? Mas enfim. Mas eu lembro de ficar, gente, que isso? E eu tava fazendo igual. Não igual, porque eu não tava numa pegação pesada com ele, não. A gente tava só se beijando mesmo. Mas eu, mesmo assim, mesmo só beijando ele, gente, eu me senti como a Maria Eduardinha, criança, olhando o casal se beijando ali e julgando, sabe? Eu fiquei. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E é muito louco pensar, por que que eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, sendo que eu não tava fazendo nada demais, sabe? Conheci uma pessoa, 1 ou 2 semanas depois, a gente ficou conversando, 1, 2 semanas depois a gente se encontrou no outro lugar, continuamos conversando lá durante a noite, foi muito legal, ele parecia ser uma pessoa muito legal, e eu beijei ele, tipo, não fiz nada demais, e ainda assim eu me julgando, olha a coisa feia. Aí, tem o terceiro, peraí, tem o terceiro homem envolvido na história, eu não contei ainda, eu esqueci dessa parte. Mas enfim, aí, como eu falei, né?
antes. Ele ficou com fome e esse foi o chamariz para voltarmos para o karaokê. Pra gente ver se tinha alguma coisa lá pra pedir. Eu achei que não dava pra pedir, né? Que a cozinha tava fechada. E aí ele saiu pra comprar umas coisas pra ele. Comprou bolo e tal. Porque ele tava se sentindo mal mesmo. Tipo, fisicamente mal. Só que aí quando ele voltou, a gente descobriu que tava servindo comida assim. Porque o pessoal lá do lugar tava servindo batata. A gente tinha acabado de ver. Gente, e esse querido é um fofoqueiro. Nossa, isso não foi uma crítica. Ele é um juro. Assim. Ai, gente, olha isso. Ele veio, falou pra mim assim, ele, tipo, ele já tinha levantado, porque ele foi, comeu, comprou o bolinho dele lá pra ele comer. E choque, perigo, quase que eu me furei com a agulha aqui da minha insulina na cama e eu não tinha visto. Peraí, Marie, pra você não machucar. Então, aí ele foi lá comer o bolo dele, sentou pra comer o bolo dele, depois ele terminou. Na verdade, ele não terminou, ele tava quase acabando. E aí eu falei pro meu amigo, porque eu fiquei sentada com meu amigo fofocando, né? Porque ele falou, vou comprar bolo. Enquanto ele comprou, eu fiquei sentada com meu amigo fofocando. Aí, depois que ele voltou e ficou sentando lá comendo, eu falei pro meu amigo, é melhor eu ir lá, né? Fazer sala, né? Aí fui lá fazer sala pra ele. E aí, sentei do lado dele. E aí ele falou assim, não, você vai perceber que eu sou bem fofoqueiro, mas, ó, repara aqui, esse menino aqui do nosso lado. Mas esse aqui eu vou contar em outro áudio, mas, gente, era uma fofoca forte. Não, vou contar agora, uma fofoca fortíssima. Ele falou que a menina morena namorava o menino que tava do lado dela, que eles estavam abraçandinho, tava de mão dada a noite toda. Só que aí ali, sentado no banco, a menina tava com uma mão solta e com a outra mão dando pra amiga dela. Tipo, dando a mão pra amiga dela. Que tava, inclusive, escondida a mão, porque elas estavam de mãos dadas dentro de uma bolsinha que tava no colo da menina morena. Então, pra vocês identificarem, era um menino, aí a menina morena no meio e a menina loira do lado. E aí ele alugou um triplex na minha cabeça. Tipo assim, será que eles namoram? E a menina que é amiga dela, que é a loira, tá ali, tipo. Enfim, depois eu posso contar essa história em um outro áudio, essa fofoca, porque só a fofoca já dá um áudio longo. Mas ele é um querido fofoqueiro, e aí depois ele, tipo, ficou tocando, tava tocando lá o pessoal no karaokê, tocando pagode e tal. Aí ele ia lá e ele, não, eu gosto muito dessa. Ou então outras, nem era pagode, ele conhecia todas, é que nem eu, muito eclético. E aí ele ia lá e ele ficava, tipo, ele, não, vou curtir essa música. E ela curtia a música dele, e depois ele me chamava. É uma coisa muito boba, gente, mas muito querido. Ele me chamava, e aí eu lembro, eu não vou lembrar agora qual que é o pagode que tava tocando, mas. Ai, era uma coisa assim, meio de amor. E aí, gente, tudo bem, a gente não se ama, pô, a gente mal se conhece. Mas naquele momento, a gente se amava. Sob a luz dos holofotes do karaokê, as luzes neon e a música de karaokê que devia ser do Belo, entendeu? Gente, ele me abraçava ali como se a gente fosse namorados. É isso que eu quero. Eu não quero ficar com alguém que me trate indiferentemente. Já falei. Assim, meu pai pode me tratar. Meu pai me trata. Entendeu? Eu vou. E muitas outras pessoas também. Não tô criticando, na verdade, né? Cada um com as suas escolhas. Às vezes é bom pra eles manterem distância de mim. Porque eu notei que quando toca complicado e perfeitinha, você me apareceu, era tudo que eu queria. Os homens cantam pra mim, não é o primeiro que canta isso pra mim. Então, às vezes, se afastar não é um problema. Não, brincadeira, galera, eu tô só brincando, mas enfim. Mas eu entendo que eles falam isso só por causa do perfeitinha. Brincadeira também, não tenho essa autoestima toda, nem esse ego. Mas, enfim, ele ficava, sabe, abraçandinho e tal. Aí tá dando sinais, decidimos. A gente conheceu um casal de gays que queria. Sabe, bem off top, porque eu só queria falar, gente, só queria falar um casal de gays. Estamos em junho, o mês da visibilidade LGBT. Você, gay, venha trabalhar na nossa empresa inclusiva. Sabe o que nós temos? Adesivo de arco-íris, micro-ondas, também incluso para gays. Mas enfim, porque a gente encontrou eles. Por isso que foi importante eu citar a fofoca ali em cima. Gente, ele reparou, eu juro por Deus, ele reparou, tipo, duas fofocas que não estavam relacionadas.
na mesma noite. Isso só observando o comportamento das pessoas. Aí ele foi lá fofocar comigo, com meu amigo. Eu falei, amigo, como é? E a gente, durante o resto da noite, foi isso. A gente ficou de novo, não. O nosso entretenimento era ficar analisando se a nossa fofoca era verdade ou não. Se a menina tava traindo o namorado na frente dele ou não. Se era um trisal. A gente ficou pensando, pode ser um trisal, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí meu amigo, tipo. Enfim. Aí, depois tinha uma outra moça que tava. É, um pouquinho chatinha, sabe? Lá no karaokê. E aí o casal de gays não tava muito gostando dela, sabe? E ela tava lá no palco, com o microfone e tal, o tempo todo, pipipi. E eles estavam conversando, a gente acabou fazendo amizade com eles. Não por conta disso, mas meu amigo tava fazendo amizade com eles, a gente juntou lá com eles e eles queriam saber também da fofoca e tal. A gente foi lá e conversou. Aí, tem mais uma coisa pra contar pra vocês, mas já já eu conto. Isso aconteceu durante o beijo. Aí, a gente ficou lá fazendo fofoca com eles, e depois a gente decidiu ir pra um after. Onde vai ser o after, gurias? Onde vai ser o after? Aí, pera que eu vou parar o áudio pra poder contar o negócio do beijo que eu tinha esquecido e eu já volto a contar do after. After. Então, o negócio do beijo que eu lembrei agora, porque eu falei de fofoca e me lembrou, é que quando a gente tava beijando, ele tava. Foi aí, foi nessa hora, tá vendo como eu troco as coisas? Nessa hora que ele falou assim: você vai perceber que a gente é bem fofoqueiro. Oh, que eu sou bem fofoqueiro. Aí eu queria perguntar, aquele seu amigo, o careca, o história carecuda, né? O careca. Era história careca, já mudei a história carecuda. Ai, eu fiquei com vergonha agora dessa minha risada, porque eu realmente achei engraçado, mas eu sei que não é engraçado desse jeito. Mas me deu vontade de rir, então foda-se. Aí ele, eu história carecuda. E aquela menina? Eles ficam? Aquela menina? Vocês lembram que eu tinha falado de uma menina que era bonita e que era espontânea, que tinha uma risada super alta? Tipo, é porque a risada dela é muito característica, sabe? Tem presença e tal. Então, por isso que eu tô citando isso. Vocês lembram que eu ficava meio assim, me sentindo acuada? Mas, de novo, não é culpa dela, é só, pô, eu, né? É, lembram? Então, ele foi lá. Então, aquela menina do. O cabelo dela também é bem característico, mas enfim, não vou citar, né? Aquela menina, ela fica com ele? Aí eu falei assim, cara, pelo que eu sei, eles são só amigos. Por quê? Aí ele, então, aí entra a parte dele ser fofoqueiro. É que eu tava vendo seu amigo, aquele lá que eu achei legal, que pipipopopó. Esse meu amigo tem nome de discípulo. A gente vai chamar ele de. Peraí que eu vou pensar. Gente, mentira, não é nome de discípulo, não, tá? É só nome de personagem bíblico, por isso a gente vai chamar ele de Noé. Ah, então, o seu amigo Noé é muito legal, não sei o que, lá. Ele tava conversando com História Caricuda. E ele tava falando, reparem no diálogo, tá? Ele tava falando assim, não, porque daí quando uma pessoa não demonstra interesse, fica muito complicado, né? Que pipipi, que popopó. Eu também sou meio assim, sou extrovertido, mas sou um pouco tímido, mas aí a pessoa não demonstra interesse, então. Aí gente, eu fiz assim. Oxente. Aí ele ficou assim. Então, aí por isso que eu queria entender. Por quê? Por que que ele achou que eram os dois? E aí vocês vão entender também a minha insegurança um pouquinho, sabe? De ir lá falar com ele. Porque eles ficavam grudados, ela sempre ficava em cima, tanto quando, tipo, tava tudo fluindo bem com a história caricuda. Aí quando ela apareceu, parou de fluir bem, novamente. Não estou impondo a culpa nela. Eu que não soube me impor e, tipo, entendeu? Eles tinham muito assunto, então eles ficavam conversando natural, eles eram amigos, e eu não queria ficar atrapalhando, mas aí também, pô, é isso, você não quis se impor, você recebeu o seu, bonita. E realmente. Aí, por isso que ele achou que era eles. Aí ele me perguntou isso, gente. E aí agora eu vou ter que falar pra vocês. Na caruda, ele falou assim, não, porque eu quero muito saber a fofoca. Eu falei assim, olha, como eu já falei pra vocês, eles são só amigos, que eu saiba, pipipi, popopó. Ele, não, mas e seu amigo não sabe de quem que é? Tipo, tu não sabe se não é dela, sabe? Se não é a. hum, vamos chamar de Melanie Martinez. Se não é a Melanie Martinez, quem que é, sabe? Tipo, você é amiga dele, do Noé, que tava conversando com a História Carecuda. Você não vai saber? Aí eu falei, ai, cara, ele tá querendo saber muito, ele realmente é fofoqueiro. Aí eu falei assim, ó, tu quer saber mesmo? Vou contar. Então. Aí eu falei assim, então dele assim, era você? Aí eu, era sobre mim, não era sobre ela. Sinto muito. Aí ele, não, tudo bem, que não sei o que lá. Mas ele foi um querido mesmo, ele, tipo, até fez brincadeira com isso, ele, tipo.
Gente, a gente tava se conhecendo ali, né? Ele ia ter crise de ciúmes, pelo amor de Deus. Se tivesse, já fica aí uma bandeirinha vermelha. Mas daí eu falei pra ele, eu expliquei, né, a história. Tipo, eu conheci ele, lá. Antes de saber de você, eu recebi um bilhete dele na sexta. Antes de eu saber que você viria no sábado, eu tinha. Mentira, essa parte eu acho que eu não falei. Tipo, que eu tinha falado pra ele no sábado e tal, mas enfim. Mas eu falei, tipo, eu já. Ou falei também, não lembro. Aí eu falei, eu tinha conhecido ele antes de conhecer você, antes de mandar o bilhete, lá. E aí é isso, só que. Aí eu quer saber. Aí ali eu soltei. Gente, eu não consigo ficar escondendo as coisas. Eu sou transparente, eu soltei as galinhas. Não soltei as galinhas também, tipo, do jeito que eu tô falando, parece que eu fui muito espalhafatosa. Mas enfim, julguei vocês aí. Eu basicamente falei assim: mas aí não deu em nada, né? Porque ele é meio banana. Tipo, o interesse era mútuo, eu tava demonstrando interesse. Mas ele basicamente queria que eu tomasse uma atitude. E eu não tava nem sabendo disso. Isso nunca foi me comunicado. Foi falado para o meu amigo. Nunca foi falado dele pra mim. Ele ficava só na dele. Então acabou que não aconteceu nada. E aí, claro que o querido. Ele assim, né? Ele não fez, ele perdeu, mas alguém fez. E fez mesmo. Porque esse querido, o de sábado, que eu ainda não pensei em um apelido pra dar pra ele, esse de sábado, ele fez de tudo um pouco. Ele ficava toda hora vindo em mim, mesmo que fosse, tipo, só pra perguntar: você tá bem? Você já colocou uma próxima? Qual vai ser a próxima música? Eu gosto dessa, que não sei o que lá. Teve uma hora que a gente ficou conversando ali, eu, ele, mais duas pessoas, uma rodinha. Ele, mesmo vendo que eu tava conversando lá com o cara, ele assumiu na cabeça dele que éramos amigos, o cara lá e eu, o História Carecuda, e ele vinha puxar papo comigo direto, sabe? Ele tava fazendo por onde? Ele não ficou se fazendo desinteressado. Ai, não, porque tem que mostrar interessado, que não sei o que lá. E o outro tava, sendo que o outro já tinha falado pra ele, pô, estou interessada, pô, vamos lá, eu só fico um pouco tímida. Então, assim, no final das contas, acho que foi pra melhor. Amiga, sim, você falando aí, eu apaixonada no karaokê, que nem a Gabriela e o Troy em High School Musical. Eu já fiz isso uma vez, de cantar o um dos duetos deles no karaokê, né, quando era meu aniversário, eu fiz em karaokê e tal. Quando eu namorar, eu vou fazer isso de novo sim, tal qual a Larissa Manoela levando os namorados todos para a Disney, entendeu. E o que é engraçado é que todo mundo fala que eu amo a Larissa Manoela, que ela é minha diva. Eu não tenho nenhuma, tipo, relação especial com ela, não como se eu conhecesse, né. Mas assim, eu não tenho nenhuma relação especial com ela no sentido de ser uma fã ou nada. Só que as coisas ocorrem pra isso. Então, por exemplo, eu sei as músicas de algumas novelas que ela interpretou, e aí as pessoas acabam me associando a ela. Teve uma época que as pessoas começaram a falar que eu parecia ela, só que eu não pareço com ela em nada, tipo, aliás, a voz, né, parecia. E eu não acho. Gosta das coisas boas que a vida. Tudo bem que agora eu tô fingindo, mas enfim, mas quando eu cantava de verdade as pessoas falavam que parecia. Eu não acho que parece, mas as pessoas já assimilaram mim a ela, por eu ter laricel, por conta de, sei lá, de eu gostar muito de cantar, e eu também não sei por quais outros motivos, mas nesse caso ela é diva sim, ela levando todos os namorados pra Disney, eu vou fazer igual ela, só que eles vão cantar de casal comigo. Esqueci agora. Ai, droga, esqueci o nome da letra, mas foda-se, qualquer uma de casal de High School Musical, entendeu? Ou as paródias também, pode ser. Pode ser agora, eu sei que tu é gay, tanto faz. E é ali que eu vou reparar se ele realmente é apaixonado por mim. Porque, assim, a gente pode ver se a pessoa está cantando com paixão ou não. E já me aconteceu de eu ver que as pessoas não estão cantando com paixão. E assim, eu tô vendo aqui, estão colocando que calvofobia é triste. Eu não tenho calvofobia. E detalhe, você pode reparar que ele não é calvo, ele é careca. Por isso que a gente tá chamando ele de história carecuda. E eu amo carecas, é dos carecas que elas gostam mais. Então, assim, calvície é uma coisa, carequice é outra. Não bote na mesma farinha. Agora, vamos voltar pro After Grias. Já que a gente já contou o negócio lá de quando eu tava beijando ele, que ele queria saber a fofoca, que no final a fofoca me envolvia e a cara dele de choque foi tudo. Ele, tipo, uau, eu procurei. Ai, sei lá, o que que se procura na Terra? Ai, gente, eu não sei o que vale mais, um ouro ou uma trufa, mas acho que o ouro, né? Procurei trufa, encontrei ouro, não sei. Cavou alguma coisa, caçando alguma coisa e encontrou ouro. Aí vamos lá, voltar pro after. A gente tava conversando, lembra, com o casal gay, meu amigo, eu e este querido. E aí, já sei, o apelido dele vai ser Mineirinho.
tá? Não teve durante o resto, mas agora vai ter. Mineirinho. Ai, mas pode falar o nome, mas eu prefiro apelidos. Eu gosto. É Mineirinho, porque ele é de BH. Ai, gente, olha, lembra que eu falei pra vocês que eu amo um carioca? Eu amo um carioca, mas eu amo um mineiro também. Ai, que ódio. Ai, que ódio, velho. Eu amo um carioca. Oh, ato falho. Amo também, mas eu amo um mineiro. Amo sotaque mineiro. Amo. Ai, a gentileza, o negócio de cidade interior. Mesmo sendo uma cidade não tão pequena. Sim, tem esse clima, sabe? Ai, adoro. E aí, tem um negócio que perguntaram ali em cima, mas eu já respondo, peraí. Mas enfim, aí, beleza, hora do after, né? Então estávamos lá, e aí ele, de novo, ele tipo assim, ficava me abraçando, apoiando a cabeça em mim, pedindo pra eu apoiar a cabeça assim nele, no peito dele. Gente, é isso que eu preciso, eu nem uso o travesseiro pra dormir, justamente porque eu tô esperando meu travesseiro de carne. Um braço, um peito robusto, sabe? Às vezes as mulheres precisam de homens de cabeça vazia e peitos cheios. Mentira, não, que cabeça vazia já nem me interessa, não me dá vontade nem de beijar, mas eu queria muito soltar essa, sabe? Ai, é isso. Ai, dá até um negócio de. Acontece pouco, sabe? Mas aí a gente foi pro after, né? Aí, ó, agora entra o terceiro homem. Ele já entrou antes, na verdade. Calma lá. Não vou soltar o lá ele, porque é muito brega, mas não fiz o que eu quis dizer, galera. Mas ele já entrou muito antes nessa história, mas eu acabei não contando por conta de eu estar focada na história dos outros dois queridos, né? Mas aí, na hora de ir embora, eu fui me despedir do restinho de pessoas que ainda tinha, porque já era quase não, já era de manhã, né? Mas a gente tinha que esperar um tempo ainda pra o meu ônibus passar e o metrô, porque o ônibus que vai direto pra casa passa ali perto. E aí a gente resolveu ir pra onde? Pior decisão, Meretravas. Mentira, pior decisão nada. Pra quem é são da cabeça, não tem nada demais lá. Tipo, é uma rua cheia de bares e um monte de gente. Mas é lugar bem pra after mesmo, sabe? Só pra ficar batendo papo e bebendo alguma coisa. E eu não ia beber nada, então eu só ia ficar batendo papo com o pessoal. Aí, enfim, fomos nos despedir. Aí, despedi todo mundo ali que é meu amigo. E aí, um deles é o moço que fica ali no karaokê. A gente vai chamar ele de Ricardão, sabe? Igual o Ricardão da Eliana. Então, aí, era da Eliana? Ah, não lembro, foda-se. Enfim, aí eu fui lá, aí ele, tchau, quietinha, aqui não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Não lembro direito o que ele falou, porque eu tava cansada. Não tava bêbada, não, porque eu realmente vou e não bebo, mas foquem no gatinha, que é o importante. Por quê? Este é o terceiro homem envolvido na história. Toda vez, a noite toda, toda vez que ele ia falar comigo, eles soltavam, ai, que gatinha, que não sei o que, que não sei o que lá, não sei o que lá. Ele só me chamava de gatinho. E ele já me viu algumas vezes, né? Porque eu gosto muito de karaokê, e esse karaokê é gratuito. Tu vai, tu canta, só paga o que tu consumir se você quiser consumir algo. Mas chegou aos meus ouvidinhos um passarinho colorful. Eu ia falar um passarinho LGTV, mas eu achei muito mais legal. Um passarinho cor de arco-íris chegou aos meus ouvidos e me contou. Noé, no caso, né? Meu amigo Noé. Me contou. Amiga, ele. Só que isso já cedo na noite, quando eu tava lá conversando com a história carecuda, na mesma mesa, que a amiga dele nem tinha chegado ainda pra me dispersar. Não que fosse a intenção dela, lembrando disso. Ele falou assim, amiga, ele queria te beijar. Beijar seus lábios de mel. Mel não, que mel tem açúcar. Beijar seus lábios de sucralose. E aí eu falei que não, galera. Eu falei pro meu amigo, não, fala pra ele que eu tô tranquila hoje. Ai. Só que. Beleza, tô tranquila, né? Estou tranquila. Não falei que não queria ficar com ninguém, mas estou tranquila. Porque ele foi perguntar pro meu amigo, ele não foi perguntar pra mim. Ele perguntou pro meu amigo, então meu amigo respondeu: estou tranquila hoje. Só que algum tempo depois, que eu já tinha beijado o Mineirinho, teve uma hora que eu fui lá no banheiro só lavar as mãos. E aí, eu peguei papel pra, sei lá, borrar a base, eu não sei. Eu sei que eu tinha ido ao banheiro. E ele tava saindo de lá também. Aí, primeiro que eu reparei que ele só lavou a mão com água. Não usou sabonete, mas tinha sabonete. Mas foi aí que ele
Foi nessa hora mesmo, foda-se que hora foi, mas ele fez isso. Ele assim: "Ah, gatinha, que não sei o que não sei o que lá". Ah, foi essa hora assim: "Onde você estava? Que tocaram todas as suas músicas, você não sei o que lá, você não estava aqui, eu te chamei, mas tive que tirar", porque tem um horário limite, né, pra tocar o karaokê lá e depois eles tiram. Aí eu falei: "Ah, eu estava conversando, dei uma saída, fiquei explorando a área". Não falei desse jeito, mas eu falei de um jeito que parecia mais verossímil. Aí ele assim: "Ah, sim, conversando, né, conversando". Porra, se você já sabia que eu estava beijando boca, por que caralhos você vai me perguntar? Você quer se torturar? Eu falando como se, meu Deus, eu fosse não é eu não me acho isso tudo, tá, galera, não tô falando como se: "Ai, nossa, ficar com ela é uma coisa, uma chance, é inigualável". Por isso, quando ele sabe e ouve que ela estava ficando com outrem, o coração dele sangra. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Não, gente, não é isso não. Eu não acho. Mas se a pessoa porque neste contexto, parece que a única coisa que ele quer é se torturar. Das duas uma, ou ele quer se torturar ou ele quer me constranger. Por por ele me colocar numa saia justa, sabe? Não me constranger, mas me colocar numa saia justa, tipo, de ver que eu ia responder o que eu estava fazendo. "Tu já sabe, e eu não tô fazendo nada de errado, tu quer saber pra quê? Que tá fazendo, que sumiu, que não sei o que não sei o que lá". Então é isso. Este é o terceiro homem que ele tinha mandado um negocinho, uma outra cartinha também, só que no mesmo dia que o mineirinho me mandou, só que não tinha nome, então não dava pra saber. Na verdade eu mandei, assim, mas eu mandei lembra que eu falei pra vocês que eu estava mandando algumas, tipo, sem ser sério, só mandando elogio e tal, pra poder animar o pessoal pra mandar? Então, mas aí ele não sei como, mas esse meu amigo, Noé, tem o contato dele do WhatsApp. E aí, ele estava conversando. E esse meu amigo Noé me contou, não lembro agora o contexto, mas um dia me contou que o querido estava achando que eu não gostava dele. Porque, sei lá, que achou que eu estava destratando ele, alguma coisa assim. Gente, eu estava brincando com ele a noite toda, e ele estava dando risada, estava, tipo, indo na vibe e tal. E aí eu comecei a humilhar ele um pouquinho, porque eu já falei que a minha forma de carinho são atos de perturbação, mas era de brincadeira, não era nada demais. Era tipo assim: "Ih, você sumiu 2 minutos da cadeira do karaokê? Eu, hein? Nossa, esse pessoal tá querendo trabalhar mesmo, que não sei" brincando. Pô, dava pra claramente notar que era brincadeira. Pra mim que ele só queria, jogar verde colher maduro, entendeu? Porque pra, tipo assim: "Ah, eu acho que ela não tá gostando de mim", tipo, ele nem falando de gostar de relacionamento, de beijo, de ficar nem nada, tipo assim: "Ai, acho que ela não gostou muito de mim, não foi com a minha cara", sabe, nesse sentido de não foi com a minha cara, só para meu amigo falar: "Cara, não, tu tá maluco", porque realmente estava maluco, tanto que eu falei para meu amigo: "Eu achei ele muito legal, ele gentil, a gente vai lá pedir a música", tipo, educado, só falei disso, eu não estava com nenhum interesse romântico nele nem nada. E eu acho que ele jogou verde pra colher maduro com meu amigo, porque não faz sentido ele falar isso, que achar que eu não gostava dele, pra depois vir pra, tipo, me pedir pra beijar, mas enfim, ele pediu, eu não quis. Mas enfim, era este aí o terceiro homem. Aí eu não sei também o que que ele acha, tipo, se eu só estava de boa aquele dia, se eu vou querer ficar com ele outro dia. Não sei, mas enfim, não é um problema meu, ou pelo menos não é um problema da Madu de agora. Problema pro futuro. É, aí assim, aí fomos com o pessoal lá pro Meretrevas, e aí fiquei conversando com o mineirinho, um fofo, um querido. É, e aí aquilo que eu falei, gente, é isso, entendeu? Eu quero ficar. Que é pra me tratarem que nem a princesa que eu sou. Eu vou ficar. Não, eu quero tratamento de namorada. Ai, mas ficante tem que. Ah, ficante tem que tratar como ficante, você trata ficante como ficante quando é a sua vez, entendeu? Na minha vez eu quero que me trate como namorada. Ai, mas eu não tenho pretensão de namorar. Foda-se. Não me enganando, tá tudo certo. Se você deixar claro desde o início, olha, eu não tenho pretensão de namorar, eu não quero namorar. O que que você tá procurando? Porque eu não tô procurando um relacionamento. Pra mim vai estar tudo bem, já falei, meu problema não é ficar casualmente, o meu problema é me tratar feito carne, entendeu? Então, assim, se a pessoa vai me tratar feito namorada, tipo, não digo de ficar dando presente nem nada, não precisa. Mas assim, porque as pessoas confundem, tipo, tratar que nem namorada. Porra, basicamente a pessoa te tratando com carinho e afeto.
Aí as pessoas ficam, ai não, porque isso é coisa de namorada. Ah, vai se fuder, pois então me trate igual namorada. Tava me abraçandinho, tava. Eu ia falar que ele me deixou do lado protegido da rua, mas isso é mentira, essa parte ele não fez. Mas foda-se também, né? Porque a gente fica pensando, ai não, porque é um homem que não sei o que lá, tem que deixar você ir na parte de dentro da rua, porque a parte de fora é perigosa. Aí eu fico pensando, aí a pessoa vai se colocar na parte perigosa? Então, assim, não sei se é uma prioridade pra mim, não. Se fizer, eu vou achar fofo também, mas se não fizer, não sei se é uma prioridade, sabe? Porque são coisas que, tipo, legal pra outra pessoa, mas aí eu me ponho em risco. Claro, de novo, me põe em risco. Eu tô falando como se fosse um risco iminente. Todo mundo que andasse do lado de fora da rua acontecesse um grande acidente. Mas vocês entenderam, entendeu? Então não me importa. Mas ele foi um querido o tempo todo, ele ficava me abraçandinho. E aí, é isso que eu lembrei agora, que eu achei muito querido. Naquela hora que ele tava comendo bolo, são detalhes pequenos, mas que pra mim fazem a diferença, de verdade. Aquela hora que ele tava, e pra ele não deve fazer diferença nenhuma, isso que é foda. Naquela hora que ele tava comendo bolo lá, e que depois eu fui sentar do lado dele, ele tava terminando, aí ele me deu um beijinho no ombro. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. O recalque vai passar longe de mim ou dele, porque ele que deu um beijinho no ombro, mas ele deu um beijinho no meu ombro, não no dele. Mas eu tô falando muito sério, tipo, um beijinho, assim, sabe? Tipo, um selinho no ombro. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho beijinhos em lugares diversos um carinho, sabe? Então, tipo, ele fazia isso, ele deu esse beijinho no ombro, teve uma outra hora que eu não sei se foi no meu nariz, na minha testa, enfim. Teve uma outra hora que deu um beijinhozinho assim, e eu acho isso muito querido, porque pra mim, esse tipo de beijo é só carinho, sabe? É fofo, enfim. É isso, é fofo, querido. Não sei se eu vou ver ele de novo, porque já tá me dando um pouco de preguiça, porque ele só me manda mensagem quando eu posto story. Então, assim, eu vou até olhar agora qual foi a story que ele postou, mas é tipo quando é story de indireta pra homem. E nem é indireta, porque eu não posso muito como indireta pra homem, porque não tem homem que me segue que eu saio. Só tem ele que me segue e que eu dei um beijo, sabe? É a única pessoa que eu já saí também que me segue, mas a gente não sai mais faz muito tempo, tipo, muito tempo mesmo, tipo, uns bons meses. Desde o carnaval, se não me engano. É o querido que eu fico brincando pra vocês, o meu gringuinho favorito. Então, só ele que me segue, mas, tipo, a gente não fica nem nada, então, tipo, não posso nada pra ele. Eu posso para mim, sabe? Tipo, não para mim, né? Porque outras pessoas veem, mas porque isso expressa a minha personalidade. Do tipo aquele vídeo que eu mandei pra vocês da Priscila Evelyn. Tipo assim, ai, o cara tá trazendo meu lado, ou então tá fazendo pouco caso. Foda-se, não tô ligando. E é só esse tipo de coisa que ele responde. E não é, juro que não é nem direcionado pra ele. Eu só posto porque é isso, porque expressa minha personalidade. Se e tá me dando muito trabalho, eu não quero mais. Se é muito moroso, não. Amor, a vida já é muito difícil. Eu amo a vida, amo. Mas assim, a gente já sabe, a vida já é difícil. Eu vou querer mais coisas difíceis na minha vida? Não, meu anjo, quero não. Aí eu vou olhar agora qual foi o story.